formas nominais do verbo. O que são as formas nominais do verbo e quais são as formas nominais do verbo? As formas nominais do verbo são três: infinitivo, gerúndio e particípio. O infinitivo expressa a ação em si: acordar, agradecer, esperar, sorrir, unir. Percebam que no infinitivo a palavra sempre vem acompanhada, a terminologia da palavra, de R. Então, nós temos o infinitivo, que poderá ser ar, ir ou ir. Sempre no infinitivo nós temos a terminologia das palavras, o finzinho da palavra, em ar, ir ou ir. O gerúndio expressa o processo da ação. Então, não está concluído ainda. Acordando, agradecendo, esperando, unindo. Percebam que o final, a terminologia da palavra é ando, indo ou indo, tá? E o particípio, o que é o particípio? Expressa o resultado da ação. Acordado, agradecido, esperado, sorrido, unido. Então, assim, no infinitivo a gente tinha agradecer, no gerúndio a gente tem agradecendo e no particípio a gente tem agradecido, certo? Vamos ver um pouquinho mais de detalhes sobre o infinitivo. O infinitivo é quando o verbo apresenta-se na sua forma original, isso é, ele não é conjugado, ele é o verbo propriamente dito na sua forma original. Ele tem três conjugações. Pode ser na primeira conjugação, ele tem a terminologia, o finalzinho da palavra é AR. A segunda conjugação, o finalzinho da palavra é ER. E a terceira conjugação, o finalzinho da palavra é IR. Então, nós temos na primeira conjugação falar, na segunda conjugação comer e na terceira conjugação partir. E também no infinitivo, nós temos o infinitivo pessoal e o infinitivo impessoal. No infinitivo pessoal, o processo verbal se relaciona com um ser. Por exemplo, eu sou um ser, eu preciso fazer atividade física. Ele, ela, mamãe, João, José é um ser, tá? Se relaciona com o ser no infinitivo pessoal. O próprio nome já diz com a pessoa. O infinitivo impessoal, ele não se restringe a nenhum ser, ele não se relaciona a nenhum ser. Não existe sujeito, né? Então, vamos ver um exemplo. Fazer atividade física é essencial à saúde. Nós não temos uma pessoa ali, né? Nós não temos um ser ali. Nós temos que fazer atividade física é essencial à saúde. Ele é impessoal. O gerúndio. O gerúndio indica uma ação verbal incompleta, que ela está acontecendo, que ela está sendo prolongada. E ela sempre vem acompanhada de NDO. Por exemplo, a garota estava estudando quando convidei para sairmos. Eu estou memorizando estas formas para o teste amanhã. Percebam que sempre vem o verbo memorizar, no caso, memorizando, acompanhado de NDO. Depois, o verbo estudar, no gerúndio, acompanha NDO e fica estudando. E o que é o particípio, então? O particípio revela o tempo passado, pretérito da ação verbal. Já aconteceu. E a sua terminação, finalzinho da palavra é ado e ido. Olhem as frases ali dos exemplos. Se você estivesse avisado, não teria chegado antes. Aprovado no concurso, iniciarei meu projeto. Tá? Percebam que é no passado e o verbo ali da primeira frase, o verbo no indicativo seria avisar, né? É avisar. No particípio é avisado. Na segunda frase, o verbo é aprovar. No particípio ficou aprovado. Tá bem? Vamos ver os exercícios, então, para ver se clareia um pouco a nossa vida. Se fica um pouquinho mais fácil. Releia o texto da entrevista. Por isso, escrever uma música, um livro, criar uma obra de arte, uma nova teoria, fazer pessoas darem risada, essas são tarefas que não podem ser realizadas por robôs. São essas as pessoas que terão trabalho garantido no futuro. Esse pedacinho é daquela entrevista do cientista, tá bem, pessoal, que a gente leu na aula anterior. Então, ela continua, a entrevista continua nas nossas atividades.
o que diz ali? Os verbos em destaque estão no infinitivo. Criar, escrever, fazer. Lembra que o infinitivo ele tem as formas ar, ir e ir, tá? Dizemos que o verbo está no infinitivo quando ele está flexionado, por exemplo, quando ele não está flexionado. Por exemplo, amar, correr e rir. Observe que todos terminam com o acréscimo da letra R após a vogal. Número 2. Sublinhe os verbos que estão no infinitivo. Então, nós temos na primeira frase, comer verduras é importante para a saúde, o verbo é comer. Letra B, rir é o melhor remédio. O verbo no infinitivo é rir. Letra C, pintar é a minha atividade artística preferida. O verbo no infinitivo é pintar. Letra D, é sempre muito importante agradecer as pessoas pelos momentos juntos. O verbo no infinitivo é agradecer. Letra E, dançar é muito divertido. O verbo no infinitivo é dançar. Letra F, é preciso amar o que se faz. O verbo no infinitivo é o verbo amar. Letra G, é necessário pensar antes de fazer qualquer coisa. Nessa frase nós temos dois verbos no infinitivo, que é o verbo pensar e também o verbo fazer. Além do infinitivo, o verbo apresenta mais duas formas, que a gente já viu antes, que é o gerúndio e o particípio. Então, o infinitivo. O verbo no infinitivo caracteriza-se pela terminação R. Vamos cantar. O verbo é cantar. No gerúndio, o verbo indica que a ação está acontecendo. Não foi concluída, não está acabada. Apresenta a terminação, finalzinho da palavra, NDO. Conrado está pulando corda. O verbo é pulando. Percebam que o final do verbo tem NDO. O particípio. O verbo no particípio mostra uma ação finalizada. Apresenta em geral a terminação ADO ou IDO. O carro está estacionado. Percebam que o verbo estacionado está com a terminologia, com o finalzinho dele, NADO. NADO. Tá bem, gente? Número 3. Sublinhe os verbos que estão no gerúndio, ou seja, que indicam uma ação continuada, uma ação não terminada. Letra A, ainda estou pensando se vou à festa. O verbo é pensando. Sublinhe ali. Letra B, os alunos estão analisando a experiência. O verbo é analisando. Letra C, quando cheguei, minha irmã estava chorando. O verbo é chorando. Vamos sublinhando aí. Letra D, amanhecendo, iremos ao parque. O verbo é amanhecendo, na forma gerúndio. Todos esses verbos, nós estamos sublinhando os verbos na forma no gerúndio, né? Como diz o enunciado do nosso exercício. Letra E, estava correndo hoje pela manhã. O verbo é correndo. Letra F, o que você está estudando? O verbo é estudando. Letra G, está chovendo sem parar. O verbo é chovendo. Número 4. Sublinhe os verbos que estão no particípio, ou seja, que indicam uma ação finalizada. Então, nós vamos sublinhar todos os verbos que estão no particípio nas frases abaixo, tá? Letra A, achei que este assunto já estava resolvido. Verbo resolvido. B, pensei em ter ouvido você contar algo. Percebam que tem o ido ali no final do nosso verbo, né? O verbo é ter ouvido. Logo, ele está no particípio. Letra C, aquele homem está desaparecido. O verbo é desaparecido. Letra D, não compreendi um fato ocorrido. O verbo é ocorrido. Vamos sublinhando aí no livro de vocês. Letra E, estou convencida de que viajarei pelo interior do estado. O verbo é convencida. Letra F, essa etapa está vencida. O verbo é vencida. Letra G, o feijão está cozido. O verbo é cozido. Percebam, gente, que os verbos eles estão acompanhados de IDO ou IDA, que mostram pra gente que os verbos estão no particípio. Número 5. Complete as frases com uma das formas nominais dos verbos entre parênteses. Então, na letra A, o verbo entre parênteses é o dizer, e a gente vai colocar as formas. A gente não sabe qual é a forma, né? A gente só tem o verbo, então a gente vai ver o que é a frase. Maria vive dizendo que admira sua mãe. Na frase B,
O verbo no parênteses é o dançar. Então, o Marcelo tinha dançado muito, por isso ficou com dor nos pés. Percebam que o verbo, ele vai estar de acordo com a nossa frase. A gente não pode colocar em qualquer forma verbal. A forma verbal que a gente vai colocar precisa combinar com a frase, tá bem? Letra C. O verbo que a gente tem que usar é o verbo fazer. Vou fazer o possível para ir à sua aula. Letra B, o verbo que nós temos no parênteses é o verbo combinar. Então, está tudo combinado. Irei mesmo ao cinema sábado. Letra E, o verbo que a gente tem que utilizar é o verbo perder. Não havia mais o que dizer, pois a confiança estava perdida. Letra F, o verbo que a gente tem que utilizar é o verbo chegar. Ao chegar lá, avise, pois estamos ansiosos por notícias. Certo, gente? Número 6. Leia as frases e assinale a alternativa correta. E a primeira frase que nós temos é: Ana estava animada com a festa. A palavra em destaque está no particípio. ADA no final do nosso verbo indica que é o particípio. Próxima frase é: Rafael vive dizendo que fará medicina. A palavra está no gerúndio. Percebam que o final da palavra é NDO, que nos indica o gerúndio. A próxima frase diz: os amigos de Leonardo foram acompanhar os pais. Olha o finalzinho do verbo ali. A palavra em destaque está no infinitivo. Lembre que o infinitivo, a terminologia final da palavra é ar, ir ou ir. Indica que nós temos o infinitivo do verbo. Gente, eu espero que tenha ajudado essa aula a vocês. Se vocês acompanharem com o livro, como sempre, o que eu sempre digo, fica muito mais fácil. Bons estudos a todos, se dediquem, boa aula, beijinho, até a próxima. Tchau, tchau.